Mais um convidado dentro do nosso canal do YouTube, Tarcísio Manso Convida. Participa conosco com muita alegria o jornalista Chester Antônio Martins, 69 anos de idade, jornalista graduado pela UNAERP. Prazer muito grande recebê-lo aqui, Chester. Prazer é meu. A gente sabe que a Orlândia Rádio Clube, né, você que é diretor da empresa e do veículo de comunicação, fundada em 1948, portanto, 76 anos atrás, e começou a funcionar em 1951. Portanto, estamos na faixa dos 73 anos. Como é que foi o início, o depoimento com seu pai? Conta a história, porque, naturalmente, a nossa ORC faz parte da história de Orlândia, Chester. Meu pai, na década de 30, final dos anos 30, 1928, por aí, pouco mais, um pouco menos, não sei exatamente a data, ele foi no Rio de Janeiro e foi na Rádio Nacional. Ele até conta uma história de uma voz aveludada que tinha no rádio, né? E quando ele chegou lá, ele foi ver, era uma senhora já de idade e bastante feia. Então, e ele se encantou pelo rádio, né? E ele foi um visionário. Todo o mérito da URC é dele, né? Da fundação do meu pai. A criação foi dele. Eu só assumi depois, né, com o passar dos tempos. Essa ida que ele teve lá ao Rio de Janeiro, que a Rádio Nacional sempre foi uma referência histórica dentro da trajetória do rádio. Ele foi lá porque, desde jovem, ele já tinha esse espírito de um dia lançar uma emissora em Orlândia, Chester? Foi um visionário, né? Eu acho que naquele tempo ele enxergou que existia um espaço ali para ser criado uma empresa. Meu pai teve várias atividades comerciais, foi dono da Casa São Pedro, que era um dos melhores estabelecimentos comerciais de Orlândia. E depois veio, em 1948, o registro da Junta Comercial. E a ORC entrou em funcionamento em 16 de março de 1951. Naquele tempo, era uma antena horizontal, de madeira, com aroeira. Então foi uma coisa bem, eu diria, improvisada, bem improvisada, e uma coisa muito simples, né? Mesmo porque a cidade era pequena, não tinha como você alavancar um negócio. E é bom lembrar que no tempo da Rádio Nacional, eu estou falando do tempo de orquestra. A rádio tinha centenas de funcionários, tinha uma orquestra todo dia, durante o dia todo, mais de uma orquestra. Então tinha novela, produção de novelas. Você sabe muito bem da história do rádio, conhece como eu a história do rádio. Então era uma coisa grandiosa. Aqui em Ribeirão Preto teve. A PRA7 teve toda uma estrutura de fazer um rádio aos moldes daquela época. E é importante a gente lembrar, naturalmente os mais jovens não sabem talvez dessa peculiaridade, a TV ela acabou nascendo no final da década de 1950 e teve alguma relevância a partir de 1965, 1967, porque até então sequer os brasileiros tinham até condição de comprar um aparelho de TV. Então o rádio, de uma certa forma, reinou durante todo esse período, né, Chester? É muito importante esse fato, né? A TV surgiu pela Assis Chateaubriand, que era dono da Redes Associadas. Tinha emissoras no Brasil todo, tinha jornais. E depois ele que acabou implantando a primeira TV, que foi a TV Tupi, fechada pelo governo militar, né? E fechada, que eu diria, houve naquele momento um incentivo à Rede Globo e um desprezo à TV Tupi. Essa é parte da história da televisão brasileira. Agora, no caso específico, o que me chama a atenção é que o projeto, o registro na junta comercial, né, da época, 1941. 48, perdão. E a entrada em funcionamento, 1951. Mas para chegar a isso, houve todo um procedimento. Como é que a rádio foi montada? Conte a história do seu pai, e eu ouvi dele próprio, né, explicando isso, que surgiu uma iniciativa do prefeito, não lembro qual era o prefeito, no sentido de quem montasse uma emissora de rádio, teria todo o apoio da prefeitura na questão de terreno. Explique como é que foi essa peculiaridade. Não. Na época, a iniciativa foi exclusivamente do meu pai, não tem prefeitura no meio. A prefeitura entra quando existia necessidade de uma área para a instalação de uma torre. A torre, ela precisa de uma área de tombamento, ocupa uma área enorme. Para que eu vim ter uma ideia, hoje a torre de uma emissora de rádio AM ocupa aí 2, 3 hectares.
entendeu? É uma coisa muito grande. E então havia essa dificuldade para um local para instalação da torre, não da estação propriamente. A estação é uma coisa mais simples. A torre que é um parque mais complexo, de uma área grande. Então foi aí que entrou a prefeitura, num terreno que foi doado, não é, para a instalação dessa torre. Então o seu pai trabalhou a ideia, oficializou a ideia e a partir desse apoio em termos dessa área que o projeto foi viabilizado. Seria isso então? Sim. E a rádio, o primeiro ponto que ela funcionou? Ela sempre funcionou onde está instalada hoje. Sim. Na esquina da Rua 8 com a Avenida 6. Em dado momento, ela foi um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima do prédio, mas o local sempre foi ali. Ela começou primeiro no prédio um pouco mais para cima. Eu cheguei na rádio, daqui a pouco vou contar essa minha parceria que eu tenho com o RC. Ela começou exatamente onde nós estamos hoje. Perfeitamente. Na esquina da Avenida 8 com a Avenida 6 com a Rua 8. Ela foi transferida para aquele ponto mais de baixo, que fica na divisa praticamente da creche, porque vocês estavam implantando outro prédio, foi isso? A construção do prédio novo. Isso foi quando, Chester? Você se recorda? Foi final da década de 60. Foi quando eu cheguei na rádio, em 1971, fiz um levantamento aqui. Para quem não sabe, a minha primeira participação na URC foi em 1971, eu tinha 13 anos de idade. Portanto, eu ainda estou em atividade com o programa Microfone Aberto, fiz várias participações, principalmente na área esportiva, há 53 anos que eu milito dentro da própria Orlândia Rádio Clube, com uma pequena interrupção, mas a vida é muito ligada a isso. E a gente sabe do benefício que o teu pai fez de trazer essa oportunidade de Orlândia ter uma emissora de rádio. Tanto é verdade, você sempre me conta isso, e ele também me contava, quantas emissoras, a partir de 1951, nós tínhamos aqui na região, Chester? Eu não sou capaz de dizer, mas existia em Franca, Ribeirão Preto, Batatais, também é uma emissora muito antiga. São as mais antigas aqui da região, mas eram pouquíssimas emissoras. Pouquíssimas emissoras. Né? O rádio ele foi muito dinâmico ao longo dos tempos. Ele sofreu várias adaptações e continua sofrendo adaptações aos tempos. Né? As coisas vão mudando. Por exemplo, nós mudamos a torre para o Sítio Recreio, isso na década de 70. Isso porque a tecnologia permitia. Por força tecnológica, né? Tem que buscar nova área. Então, e hoje, por exemplo, a rádio é multimídia. Você tem que estar em todas as mídias possíveis, né? O rádio em si, né, ele perdeu a força que tinha na década de 40, 50. Mas o rádio, ele sobrevive porque ele se reinventa, né, Chester? Exatamente. O modelo do rádio, ele vai se atualizando, né? Eu sempre defendi o jornalismo e a conversa no rádio. Eu acho que a música ela teve uma fase muito forte na radiodifusão na década de 70, quando a implantação das FMs no Brasil. E aí tem um ponto que me deixa profundamente magoado, eu fiquei muito aborrecido, foi um ponto muito negativo na minha vida pessoal e da Orlândia Rádio Clube. Porque eu, quando saí da faculdade, fui a Brasília e lutei para implantar uma FM. Montei o projeto, procurei engenheiros, fiz um projeto muito bem feito com os melhores engenheiros da época, que era o Eric Schmidt Andrade. Fui a Brasília umas 30 vezes, falei com o ministro, falei com o secretário de radiodifusão, e de repente aparece uma história dizendo, olha Martins, para você ganhar a concessão, você tem que ver um negócio lá em Cajuru. Eu levei um amigo comigo, prefiro não dizer o nome dele, mas ele presenciou. Na verdade, o deputado Sérgio Cardoso de Almeida dizia que tinha que dar uma propina para alguém. Essa é a grande verdade. Meu pai não aceitou, porque sempre foi um cara muito correto, e dizia que os militares eram muito honestos, honrados, e não foram. Na verdade, houve a propina e eu perdi o edital para a Lidersom, né, para o João Molina, ele que venceu o edital. Isso foi uma pancada muito forte na nossa vida. Isso nos trouxe um prejuízo enorme. Até porque nós perdemos, né, o fio da meada, perdemos o chão. Até porque, só agora recentemente, naquela transição das AMs, que as rádios no modelo mais antigo, que o som não tem a qualidade de uma FM, que vocês finalmente realizaram de forma indireta o sonho, né? Exatamente. Esse é um depoimento muito importante, né? Esse é mais um avanço tecnológico, nós estamos falando coisa de um ano e meio atrás.
que nós migramos para o FM. Nós montamos outra emissora, tudo novo, não tem nada. Torre, antena, transmissor, tudo. Só ficou o estúdio, né? O resto é tudo novo. Nós montamos uma outra emissora. E aí, vamos dizer, entramos no jogo, né, para disputar uma audiência de igual para igual. Até então era uma covardia você querer, com uma rádio AM, se impor num ambiente radiofônico de alta tecnologia. Até para quem está nos vendo entender, o problema das rádios AM é que ela não tinha, e até não tem uma qualidade de som que tem uma FM, né? Então, naturalmente, com esses equipamentos mais modernos, o ruído aumentava cada vez mais e, portanto, inviabilizava o modelo. Né? O rádio AM sofre muita interferência. Qualquer transformador, qualquer aparelho que você liga, motor. Lembra dos trólebus em Ribeirão Preto? Ninguém pegava rádio em Ribeirão Preto, no centro da cidade, nem em São Paulo, né, por causa da rede elétrica que passava com motores de ônibus, os trólebus, como eram chamados. Então, houve esse avanço tecnológico e ele continua. Eu não tenho dúvida que amanhã nós não vamos ter mais o radinho, nós vamos ouvir o rádio no carro, por exemplo, até com imagem, transmissão por internet, né? Não precisamos ir mais longe. Eu, por exemplo, com toda a modernice, eu amo de paixão o rádio de pilha, eu já aposentei e eu ouço a rádio pelo aplicativo, né, de um celular, que a qualidade também é boa, tanto quanto, né? Mas que a gente sabe que isso faz parte, que quem também não se adaptar a isso não faz parte do jogo, então, né? E aí que vem o desafio, né? Que a gente não consegue enxergar exatamente o que vai acontecer no futuro. Eu sempre primei pelo jornalismo, pela conversa. Eu acho que rádio é conversar, tem que falar. E o jornalismo, que sempre me dediquei. Eu acho que é aí que você pode fazer a diferença, né? Porque tocar música hoje, qualquer rádio toca. Não é? Tocar música você escuta no Amazon Music, no Spotify, não precisa provavelmente do rádio. Por que o cidadão vai ligar nessa ou naquela emissora? Para ouvir uma boa conversa, uma bela prosa, ou uma boa notícia. Eu acho que esse que é o caminho que a gente está trilhando. E, como eu volto a dizer, eu não sei se... Não consigo enxergar muito bem o futuro, mas eu acho que é por aí. Uma coisa importante que eu gostaria de destacar, e eu faço questão de você me ajudar para resgatar essa memória. Houve um tempo em que nós tínhamos os programas de auditório. É claro que você, pela sua idade, você é um pouco mais velho do que eu, pouca coisa. Eu tenho orgulho até, eu brinco sempre isso com o Chester, para você que está me vendo, eu cheguei primeiro na rádio do que ele próprio. Efetivamente, você só foi para a rádio depois que você se formou em Ribeirão? Não, eu com 14 anos já trabalhava na rádio. Né? A locução você fazia nessa época? Fazia pouco, mas fazia. Não é? Mas eu me dediquei mesmo, foi depois da faculdade. Tá. Você fez o curso de jornalismo na UNAERP e aí, com a faixa de 21, 22 anos, você começou efetivamente a trabalhar dentro da própria emissora. Sobre o programa de auditório, a URC fez muito programa de auditório e tinha muita audiência. Vinha gente aqui do Brasil todo, vinha gente de Franca, São Carlos, vinha gente de todo lugar. E eu me lembro, num dado momento, Tarcísio, história que você não conhece, vai ser publicada inclusive agora numa edição da revista Hoje, da cidade que a gente edita, do aniversário da cidade de Orlândia, é de que, certa vez, na década de 70, eu encontrei com uma pessoa em Viradouro, dizendo que era filho de um cidadão que tinha feito a música Mágoa de Boiadeiro. E aquilo ficou na minha cabeça, há muito tempo, eu resolvi pesquisar já há algum tempo, alguns anos. Fui a Viradouro várias vezes, a pessoa não era de Viradouro e eu não consegui o fio da meada. Mas o que eu sei é que a música pode ter sido cantada de fato na emissora, alguém copiou a letra, né, e a música, fez algumas adaptações e registrou no ECAD, no Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais. Então o verdadeiro dono são esses compositores aí, índio, não sei o quê, então, são os verdadeiros autores, não podemos contestar isso, é quem registrou. Até porque mas a Mágoa de Boiadeiro pode ter sido cantada pela primeira vez na URC, dentro de um programa de auditório. Até porque, né, nos anos 60 e talvez até nos anos 70, era muito comum os artistas, principalmente do ramo sertanejo, fazerem a divulgação e visitarem pessoalmente a emissora, né? Eu me lembro uma vez de Chitãozinho e Chororó, fizeram uma visita para divulgar um disco na Orlândia Rádio Clube e assim por diante. Então era um outro tipo de rádio em que esses programas de auditório normalmente eram de domingo pela manhã, não era, Chester?
Era de domingo. Pela URC, passou Calbi Peixoto, passou Nelson Gonçalves, Darcy, como é que chama? Vários cantores passaram por aqui. E essa turma aí, Chitãozinho Chororó, Mato Grosso e Matias, vieram muito aqui na URC. São amigos, inclusive, do Otis até hoje. A Noemi, eu fui na casa da Noemi, em São Paulo, morava na Avenida Ipiranga, um apartamento na Ipiranga. Então, e o rádio vem se adaptando a essas novas fases, né? Agora, de locutores que passaram pela rádio, você se recorda de quais, fazendo essa trajetória? Eu sou muito ruim com memória, sabe? Minha memória é muito ruim. Mas eu me lembro muito bem do Marco Antônio Peter. Ele era um cara extraordinário. Ele era um Silvio Santos antes do Silvio Santos, Sim. vamos dizer assim. Você deve ter conhecido ele. Era um cara extraordinário. Principalmente no tempo que a música era importante, né? E ele transitava bem por esse segmento, né? Um cara extraordinário, o Vigílio. Nós tivemos muita gente que passou, muita gente, que ficou um pouco, mas ficaram, sempre tiveram uma participação. E não se esquecem, eu cruzo com pessoas que contam essas histórias pra gente. E nesse caso específico, teve até alguns que chegaram hoje trabalham até em veículos maiores dentro do setor de comunicação, né? Não tem dúvida. Que passaram pela Orlândia Rádio Clube, né? Eu não me atrevo aqui, Manuel Branco, César Rosa, esses foram até para... O César Rosa foi para Portugal, o Donizete Garcia, tem muita gente, Zé Geraldo Marcon, que foi para o SBT, muita gente passou pela URC, o que é natural, essa evolução é natural, né? O cidadão tem que buscar sempre um grupo maior, um negócio melhor, né? A cidade é pequena, a cidade de Orlândia tem 40 mil habitantes, então ela é limitada, né, Tarcísio? Muito bem, apenas uma breve pausa para lembrar, você pode acessar o código QR Code que está do meu lado direito, esquerdo, de você está me vendo, e fazer a interação conosco através do celular. Você ingressa, né, dentro do time do nosso canal Tarcísio Manso Convida. Agora, Chester, partindo disso tudo que você informou, qual é a visão que você tem do futuro do rádio? Você particularmente que viveu toda a sua vida por todas essas fases, né, que comportaram essa decepção da impossibilidade, tempos atrás, de que a URC tivesse a sua estação também de FM, que foi impedido por uma situação que você explicou, fazendo até um resgate histórico disso. Como é que você projeta o futuro do rádio? Como eu te falei, é difícil chegar ao futuro do rádio. Difícil. E o avanço tecnológico é tão grande que você não consegue acompanhar. Você se adapta hoje, amanhã é outra coisa. Tá? Eu, para ser sincero, não vejo com bons olhos o futuro do rádio, não. A gente não sabe o desdobro disso. Não é? Porque hoje você tem tudo na mão através do celular. Então, aquele rádio do passado, isso aí já não existe mais. Mas a gente nota que o rádio, que era só som e hoje também é imagem. Talvez seja uma forma, e a gente percebe emissoras de rádio importantes que estão sobrevivendo, se reinventando. Talvez isso garanta, né, no futuro a própria sobrevivência do rádio. Você não pensa dessa forma? O futuro do rádio está no conteúdo. Se você não tiver uma estrutura com bons assessores, com bons profissionais, você está fadado ao fracasso. Eu vejo no rádio, o futuro é conteúdo. Tem que buscar alguma coisa nova que o cidadão queira ouvir, né? Eu me lembro daquele coreano que fez um sucesso danado na internet com uma dancinha, tinha não sei quantos milhões, ele sumiu. Ele ficou quanto tempo de sucesso? 6 meses? Mas ele foi estrondoso. E assim, a internet também tem o seu desgaste. Tem seu desgaste. Eu vejo que, eu converso muito isso com o meu filho, a tendência é essa moda ir diminuindo com o passar do tempo, porque vem novos projetos vêm por aí, não é? Então essa live já está acabando, toda live está acabando. Porque, veja bem, o que é importante colocar é que o cidadão não vai comprar um tênis da marca X, ou um automóvel tal, ou uma bebida Y,
por causa da internet. Não, é porque ele foi convencido pela propaganda do rádio e do jornal, da revista ou da televisão. Então, a propaganda ainda ela é muito importante. A propaganda. E não o caminho para você ir lá buscar a compra de um tênis, por exemplo. Na hora que você vai comprar uma televisão, você vai na internet. Muitas vezes você compra na internet. Mas qual televisão você compra? Influenciada por quem? Pelo rádio ou pela televisão, ou pela revista. Então, e aí o futuro, que você me pergunta, é muito difícil responder. Eu não sei dizer o que vai acontecer. Uma coisa é certa, conteúdo e as mudanças virão, com certeza. E a gente sabe, né, eu não posso perder essa oportunidade, você é uma pessoa polêmica. Polêmica no bom sentido, porque você tem uma grande virtude. Você é de uma sinceridade desconcertante. E você é uma pessoa que busca defender o que você pensa. Isso. Como é que você conseguiu se eleger vereador com toda... Difícil, né? Difícil. Porque a polêmica faz parte do negócio. A polêmica faz parte do negócio. Desde que você tenha equilíbrio, não seja um cara extrapolado demais, né? Então você pode criar essa polêmica com base. É o que a gente tenta fazer, né? E eu sei que para se envolver na política, você tem que ser bem diferente daquilo que eu sou. Eu sei disso. Tipo assim, você precisa ter uma postura politicamente correta. O cara gosta de um cara mais malandro, um cara mais divertido, alegre, que não fale a verdade. Não é? Política é a arte de enganar muita gente, Tarcísio. Inclusive, sobre o Chester tem uma coisa muito interessante, eu sou amigo dele e a gente sempre confidencia isso. Houve uma época que Orlândia tinha 15 vereadores. Aí o Chester, como jornalista, entrou numa campanha para que nós tivéssemos a redução de 15 para 13 vereadores. E quis o destino que ele se candidatou e ele justamente perdeu a vaga na primeira eleição que disputou porque reduziu para 13. Por causa do quociente eleitoral Ou seja, você defendeu uma ideia que acabou te prejudicando, o que não tira o mérito de você. Você falou uma coisa muito certa. Eu vou continuar defendendo minhas teses com garra, com o que eu acho que é certo. A cidade é muito pequena, para que ter 15 vereadores? Para que ter 11 vereadores? Não precisa. E nem salário de 5 mil reais. Eu acho que o vereador tem que dar a sua colaboração para a comunidade. Tem que receber alguma coisa? Até acho que sim, mas um valor insignificante, né? Porque ele tem uma profissão. Ele não pode viver da política. Eu acho que ele tem que viver daquilo que ele faz. Já o prefeito eu penso diferente. O prefeito tem que ganhar bem. Porque o prefeito se dedica integralmente durante 8, 10, 12 horas por dia. É como se fosse um executivo de uma grande empresa. É um CEO, né? Sim. Do município, o mais importante cargo do município. O cara que tem responsabilidade e trabalha. O prefeito, de fato, trabalha. O vereador vai uma vez por semana na Câmara. Agora é bom a gente lembrar que mesmo com essa polêmica toda, o Chester exerceu uma vez o mandato de vereador, né, Chester? Sim. E perdeu o gosto pela coisa? Não quis mais? Na verdade, a expressão é exatamente, perdi a paciência, o gosto. Não é um ambiente, eu diria, para mim. Gosto de política, a política é importante. É a má política que você gera a prostituição, a miséria, a ignorância. Então, a política é importante. Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você está fazendo política. Você acordou, a primeira coisa que você faz é acender a luz. E essa luz tem atrás dela todo o processo político. Tem uma concessão que foi dada, tem uma tarifa que você paga. Aí você vai escovar o dente. Você tem que ter água na torneira. Tudo isso tem política atrás. Então, a política é muito importante na vida de todos nós. Até gostaria de me envolver na política. Só que o meu perfil, né, não é daqueles mais fáceis. Mas se você ganhou uma vez, tem chance de ganhar novamente. Pelo menos é o raciocínio. Porque existe também, e é bom a gente tocar nesse tema, porque quando a pessoa defende aquilo que pensa, mesmo que não agrade todo mundo, na pior das hipóteses, ele sempre terá uma representação importante no poder legislativo. Talvez não se eleja prefeito, tal, mas no segmento, a gente vê deputados que defendem ideias que são reeleitos defendendo aquelas ideias. Né? Pelo menos é o ponto de vista que a gente tem com respeito a isso. Né, e hoje, mais do que nunca, a gente vive esse momento. Né? Defesa de teorias absurdas. Exemplo da homofobia. É possível que ainda a gente
fica discutindo a opção sexual do cidadão. Eu acho que o cidadão, ele que opte por que ele achar melhor. E fica deputado querendo criar lei para evitar que não tenha a união homoafetiva. Por que não? Isso foi regulamentado, mesmo porque ele pode não gostar, mas existe a união. E muitas vezes dessas pessoas morre. E aí, como é que fica a partilha dos bens? Tem que haver uma legislação. Então não tem nada errado. Mas vivemos momentos assim, né, de polarização no Brasil. Para a gente dar uma sequência final, é importante que você, que tem posições firmes, traga o seu ponto de vista sobre alguns temas. Como você analisa o momento político que o Brasil vive, principalmente a questão da polarização política? O Brasil está dividido, não é? E nós precisamos de alguém para apaziguar isso. Não pode continuar desse jeito. Tem muitos deputados lutando, brigando, como já cometeu esse erro no passado o próprio PT. É contra porque eu sou contra. Hoje tem a turma de extrema-direita que é contra porque é contra. Ele não está preocupado se o projeto é bom ou não. Ele está pensando no futuro político dele, né, e do ex-presidente. Não está pensando no Brasil. É difícil, mas alguém vai ter que pôr a mão nessa ferida, pôr a mão nessa questão e tentar apaziguar o Brasil. Não podemos continuar vivendo nessa divisão radical de um lado e de outro. E você entende que essa polarização tem causado prejuízo? Até tem muitas pessoas que pensam, e você sempre externa esse seu ponto de vista, que essa polarização atrapalha até a relação interpessoal e até familiar, né? Com esse processo. Exatamente. A gente vê família dividida, amigos que não se falam mais, por razões da polarização política. Então, radicalizou demais. Radicalizou demais. O que é um absurdo, porque vamos supor que eu queira ser comunista, como a extrema-direita prega. Ah, você é comunista, o Tite virou comunista, a Ivete Sangalo virou comunista, ou seja, o fato de não gostar de uma determinada pessoa vira comunista. Então é uma ignorância muito grande por parte de alguns. O cidadão que queira ser comunista, você tem que dar a ele o direito disso. O cidadão que queira ser extrema-direita, que seja extrema-direita, você tem que respeitar a opinião dele. Quem quer optar pelo Bolsonaro, que opte pelo Bolsonaro. Você tem que respeitar a opinião de todos, né? E a gente vê muitas vezes que esse respeito não existe. E vivemos num conflito, que o Supremo não presta, que, sabe, é uma polêmica estúpida. Eu não sei onde é que vai chegar isso, não. Mas não é bom para o país, não. Agora, além dessa polarização, a sua avaliação, algum outro problema que esteja atrapalhando o crescimento do Brasil nesse momento? Não, acho que não. Já chegaram a colocar que o Lula tem sorte, né? Eu não sei se é sorte, mas o governo tem feito coisas que outros não fizeram. Eu defendo muito a teoria petista do primeiro mandato de Lula. Ele pagou o Fundo Monetário Internacional, ele criou mais universidades que praticamente todos os presidentes da República, ele criou o Bolsa Família, ele criou a Farmácia Popular, ele criou o ProUni, ele criou aquele Brasil Sem Fronteira. Então, o que tem que enxergar é o seguinte: não é porque o cidadão não gosta da esquerda que vai lá e acaba com a esquerda como se a esquerda não tivesse feito nada. E nem eu, quem quer que seja, porque não gosta da direita, vai lá e critica a direita. Então a gente tem que ter o equilíbrio, saber separar o joio do trigo, ver o que é bom para o país, ver o que foi feito de bom e o que foi feito de ruim por todos, independente de quem seja esses candidatos. Eu lembro do Fernando Henrique Cardoso, caiu em desgraça e foi um bom presidente. Cometeu o maior erro, talvez, foi a reeleição, que eu sou contra. Ah, você é contra a reeleição de presidente? Contra. Acho que tem que voltar a proibir a reeleição. Porque aí o cidadão, ele não faz política. Ele não pode ser reeleito. Então ele age tecnicamente e não politicamente. Então, o fim da reeleição para prefeito, por exemplo,
seria uma vitória muito grande, uma conquista. Porque o prefeito não vai fazer festa, vai fazer o diabo para se reeleger. Ele vai fazer o que a cidade precisa. Chester, uma alegria muito grande ter recebido você aqui dentro do nosso canal do YouTube, nesse episódio. Eu gostaria, inclusive, que você divulgasse, né, as iniciativas do RC. Tem uma revista que está sendo preparada. Eu gostaria que você também falasse dessa revista, porque eu acompanho o seu trabalho no dia a dia, sei do livro que você também fez a publicação. Fica à vontade para divulgar essas iniciativas que são também de interesse cultural, feitas pela URC, pelo grupo da URC. Eu gosto de jornalismo, me dedico a ele. A revista é uma consequência do rádio, que a gente está militando no dia a dia, ouvindo pessoas, entrevistando pessoas, e ali vai se acumulando a história da cidade, não é? E ela é infinita, nós temos história atrás de história, todo dia tem um fato novo. Essa publicação da revista Hoje, especial do aniversário da cidade de Orlândia, com certeza vai ter várias matérias que as pessoas não imaginam, porque faz parte do dia a dia do rádio, do jornalismo do rádio. Assim como o livro. O livro foi uma coletânea ao longo da minha vida de fatos do dia a dia da cidade e acabei pondo isso no papel. E ficou legal. Eu, particularmente, me realizei com a publicação do livro, sabe? E recebo... Pelo menos você cumpre aquele compromisso. O homem é feliz e se sente realizado quando ele publica um livro, pelo menos como foi o teu caso. Eu saio na rua, muita gente me cumprimenta, fico orgulhoso disso. Mexe com o meu ego, vamos dizer assim. E no caso específico da revista, algum spoiler que você poderia adiantar? Alguma matéria interessante nesse pacote? Olha, nós vamos falar da Mágoa de Boiadeiro, da música. Nós vamos falar de Paixão sobre Duas Rodas, que é de um motoqueiro aqui em Orlândia, apaixonado por moto. Tem várias histórias, eu particularmente não me recordo de todas. Tem a história de Orlândia por uma visão minha. Eu tenho admiração muito profunda por um cidadão orlandino chamado João Francisco Franco Junqueira. Piquia. O Piquia. Aquele cara, para mim, foi um cara extraordinário, né? E os livros dele, inclusive um da história de Orlândia, é espetacular. Ele retrata ao lado do Aristides Cividani, que era um fotógrafo na época, ele retrata a história de Orlândia. E eu vou trazer uma parte dessa história com uma visão adaptada, né, para os tempos de hoje. E tem também uma parte dos garotos que se revelam no futebol, né? Orlândia tem tido a felicidade, principalmente interessante, jogadores que participaram do projeto das escolinhas da Morlan e também do próprio MIA, né? São realidades hoje, realmente apresentando um trabalho interessante, será objeto também dessa sua revista. Eu não me atrevo a falar nos nomes porque eu sou péssimo de memória, entendeu? Então, mas vai ter, tem vários. Tem o Jairzinho, Cauê, Canela, o Luquinha, aliás, são dois irmãos, isso é impressionante. Dois irmãos que estão em começo, né, de brilho, mas um deles já faz parte do elenco principal do Novo Horizontino. E o mais novinho, Luquinha, brilhando com apenas 11 para 12 anos, defendendo a camisa do Clube Atlético Paranaense. Tarcísio, para finalizar, eu quero agradecer você essa oportunidade de contar um pouco da história da nossa luta, uma luta muito difícil. Eu também não poderia deixar de agradecer. Eu me sinto assim privilegiado. Eu tenho muito apoio de grandes empresários de Orlândia. O Max Define apoiou meu pai, o Eduardo me apoia até hoje. Dr. Otávio foi um cara extraordinário. Otávio Augusto Caiubi Salles. Da Comove. Nos apoiou demais ao longo da história. Ele ia mandar lavar o carro no posto da Ford e o motorista tirava da rádio ORC. Quando ele ia pegar o carro, ele ficava bravo com o cara, entendeu? Não, você tirou da ORC. Então foi um cara que sempre nos prestigiou. Praticamente todas as empresas, a Intélia, do Vincenzo. Então são grandes empresas, a Morlan, que sempre, a vida inteira, vem nos prestigiando. A Morlan, desde a sua fundação, através do Pietro Tassinari, sempre nos apoiou. Até porque o rádio vive de publicidade, de apoio. Todos eles nunca pararam. A Alves S.A., com o Walter Bordignon, a Genor, depois veio o Américo, o Luciano. Eles nunca pararam, entendeu? Sempre nos apoiaram. Eu diria também mais como até amigo, do que propriamente como um patrocinador, embora acredite sim na propaganda. Você pega o Brejeiro, por exemplo, ele mesmo fala que ele cresceu graças à publicidade, aí não tem dúvida. Quem conhece a história do Brejeiro sabe
que o arroz surgiu de forma tão forte por razões da propaganda na TV. Com certeza. Chester, é uma alegria muito grande recebê-lo. Obrigado. E é um registro vivo, né? Uma homenagem que eu, como parceiro, e me sinto também fundador do ORC, porque acabei de dar a informação, 53 anos nessa parceria forte, né? Com saídas para rádios de outros locais, mas sempre mantendo essa parceria e me dando ao gosto, né? Que é um prazer pessoal, todos os dias, de segunda a sexta, microfone aberto, às 7h45 e também no horário do almoço, que a gente traz a nossa mensagem. Trouxemos, portanto, mais um episódio do canal do YouTube Tarcísio Manso Convida. O nosso entrevistado foi o jornalista, empresário do setor de comunicação, Chester Antônio Martins.